Louvado seja Deus. Irmãos, eu queria então falar um pouquinho sobre isso. A igreja relevante no meio do caos. Talvez eu vou usar algumas coisas aqui que temos falado durante essa pandemia, até porque Deus não tem uma nova palavra. A palavra que a gente tem para esses dias é a mesma palavra que a gente vem pregando em todos os cafés. Se você for analisar as nossas mensagens dos últimos 10 anos, você vai ouvir a mesma coisa, né? Muda o versículo, às vezes muda o pregador, às vezes muda o dia, mas a palavra tem sido a mesma todos os meses para o café. Tem uma pré-list, né, lá no nosso canal dos cafés, os cafés de pastores, no canal do Mevan e no canal do Luiz Hermínio. Se você entrar lá, você vai ver que as mensagens são sempre as mesmas, não é? Sempre as mesmas, muda o versículo, muda a forma de colocação, mas o objetivo das mensagens sempre é o mesmo, trazer luz nas Escrituras. Então abra Filipenses comigo, capítulo 1. Louvado seja Deus por você que veio, querido, você que deu o seu nome, que veio, que o Senhor te guarde, te abençoe, e que seja uma palavra poderosa para poder, de alguma forma, ajudar você nesses dias, porque tem nos ajudado bastante. Glória a Jesus. Filipenses capítulo 1. Essa mensagem pegou assim, me pegou por dentro, irmãos. Filipenses capítulo 1. Quando Paulo está falando aos Filipenses, e a carta de Paulo aos Filipenses é uma das últimas cartas que Paulo escreveu. Talvez não seja a última. Acredita-se que a última carta que Paulo escreveu foi de 2 Timóteo, porque é ali que ele diz, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já o meu corpo está sendo preparado. Então acredita que a última carta que Paulo escreveu é a carta que ele escreveu ao filho Timóteo, né? Ao seu filho na fé, Timóteo, a segunda Timóteo. Mas Filipenses foi uma das últimas cartas. E nas últimas cartas que Paulo escreve, você vai perceber que já está assim nos finais dos dias, né? O seu corpo já está sendo entregue mesmo como libação. E você vai ver muitas vezes em Filipenses Paulo dizendo assim: alegrai-vos comigo no Senhor, regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo está sempre trazendo ânimo para seus seguidores. Eu estou preso aqui, mas o evangelho está livre, ele diz. Eu estou preso aqui, mas o evangelho está livre. Então ele começa a carta dizendo assim, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graças a vós, a paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações e súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação do Evangelho, desde os primeiros dias até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, fica tranquilo, vai acabar a obra, o escultor vai acabar a escultura, ele não vai deixar pela metade. E aí ele fala no versículo 7, tenho por justo pensar isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto as minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E aí aqui eu quero que você preste bastante atenção no 9 ao 11, que ele diz assim, e esta é a minha oração por vós, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo,
para a glória e louvor de Deus. Irmãos, quando eu li esta carta de alguém que está como se estivesse despedindo, tenho chorado por vocês, tenho saudade de vocês, tenho suplicado por vocês e tenho orado por vocês por uma coisa: que o vosso amor aumente e que vocês não parem de buscar conhecimento. Que o vosso amor aumente e vocês não parem de buscar conhecimento. Irmãos, e ele disse: eu oro para que o amor aumente, que vocês não parem de buscar conhecimento, até vocês compreenderem o que realmente é prioridade para vocês. Então, se eu fosse exemplificar toda essa mensagem de hoje num parágrafo, eu diria isso: tudo isso é para aumentar o nosso amor, para a gente não parar de buscar o conhecimento e para a gente compreender o que realmente é prioridade nas nossas vidas. Então, irmão, quem está entendendo isso, está dando respostas para isso, porque as três expressões, elas sempre vão estar presentes em nosso meio. Ou seja, o céu fala, a criação responde e as trevas interferem. Sempre vai ter isso. Sempre que o céu falar, a criação quer responder. Os céus falam e a criação proclama a glória de Deus. Mas o inferno sempre vai tentar interferir entre o que Deus está falando e a criação respondendo. O céu vai sempre tentar interferir para que a voz de Deus não seja ouvida, ou melhor, o inferno vai sempre tentar interferir para que a voz de Deus não seja ouvida e para a criação não dar uma resposta adequada. Então é isso, né? Você lembra que Daniel orou e o anjo desceu e disse: olha, desde o primeiro dia que aplicaste teu coração a buscar, né, as tuas orações foram ouvidas. Mas houve muito obstáculo, então eu desci para ajudar. Faz 21 dias que eu estou aí lutando para chegar até você. Você está me entendendo? Então sempre vai haver, entre céus e terra vai haver sempre uma interferência das trevas. E por isso a gente tem que cuidar para que aquilo que a gente ouve de Deus não seja manipulado, não seja ludibriado pelas trevas, para que a gente não ouça adequadamente. Amém? Amém? Então nós não vamos expulsar principado gritando. Amém? Nós não vamos expulsar principados gritando. Gritando você expulsa demônios, não principados. Principados você vence obedecendo. Só tem uma maneira de vencer o principado: é obedecendo. Amém? Você vai ver muitas pessoas, muitas vezes, não, isso não, a mensagem não é para todos, mas você vai ver muitas pessoas que são usadas por Deus para libertar outras pessoas. Muitas vezes você vai ver elas caindo naquilo que elas trabalham para libertar os outros. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 e 26, ele diz assim: olha, eu corro não como indeciso, eu bato não como alguém batendo no ar, mas eu subjugo o meu corpo, eu reduzo ele à servidão, para que eu, ensinando aos outros, eu não seja reprovado naquilo que eu estou ensinando. É como se você fosse para a guerra com uma espada na mão, mas na outra mão não tem o escudo. Você vai ver as guerras medievais, sempre tem uma espada e um escudo, uma espada e um escudo. Com a espada você ataca, com o escudo você defende. A espada você ataca, com o escudo você defende. Então você vai ver muitas pessoas que são bons de ataques, mas não são boas de defesa. Algumas se defendem tanto que não conseguem atacar. Então a gente precisa desse equilíbrio nesses dias, irmãos. Então eu vou soltar algumas coisas aqui para a gente começar a falar de como uma igreja pode ser relevante nesses dias, né? Agora, quando o Senhor diz assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu Deus, irmão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você não consegue trazer restauração sem negar a si mesmo. Uma igreja não vai conseguir trazer restauração para esses dias sem negar a si mesmo. Não vai. Você não grita com demônios, você grita com homens. Você toca a trombeta, quando você troca a trombeta em Sião, é para que a gente se prepare para a guerra. Amém? Se a trombeta não fizer bom sonido, Paulo diz em 1 Coríntios 14, ninguém vai se preparar para a batalha. Então a gente tem que gritar com os homens, gritar com a humanidade. Assim diz o Senhor. Se preparem, se organizem.
Obedeça, obedeça mulher, obedeça homem, obedeça maridos, obedeçam filhos, obedeçam pais. Ninguém consegue obedecer sem negar-se a si mesmo. Ninguém, irmão. Então isso, como disse o pastor Jackson, claro que toda essa pandemia não tem a ver com o Mevan, não tem a ver com o Quadrangular, Batista, Assembleia, tem a ver com a humanidade. Mas que isso vai tratar da igreja, vai tratar da igreja. E eu espero que comece pelos domésticos da fé. Convém que o juízo comece pela casa de Deus, diz a Bíblia. Deus disciplina os seus filhos, aqueles que Ele ama. Ele ama todos, mas todos não o amam. Deus discipula e disciplina os seus filhos. Ninguém consegue obedecer sem negar a si mesmo, irmão. E por isso nós vamos ver isso agora pela igreja. É pela igreja que nós falamos aos céus. Deus vai dar respostas para essa pandemia, vai dar pela igreja, irmãos. Se Deus vai dar alguma resposta para essa pandemia, vai dar pela igreja. Nós precisamos estar atentos. O mistério que estava oculto, que nem a anjos foi revelado agora, Efésios 3:10, está sendo revelado pela sua igreja. É por uma igreja obediente. Amém? Não é para uma igreja que tem seguidores, não é para uma igreja que está cheia, é para uma igreja obediente. Uma igreja obediente vai dar respostas. Uma igreja que nega a si mesmo vai trabalhar na libertação e na cura desses dias. Amém? Nós vamos liberar decretos que estão firmados na cruz. Não são nossas emoções, nem os nossos gritos, mas são nossa obediência que vai ser relevante nesses dias. Amém? Então estenda sua mão para cá. Eu recebo essa palavra, Jesus, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nos humilhamos, submetemos o nosso coração, Deus, para ouvir a tua voz, para ouvir o teu decreto, para ouvir a tua sentença, para ouvir, Senhor, o teu destino, para ouvir, Senhor, nós queremos ouvir. Abra os olhos do nosso coração, abra o entendimento do nosso coração, Senhor. Sim, Senhor, nós estamos em uma luta, Senhor, para conquistar algo. Eu sei disso, Senhor, fala conosco. Sim, Deus, não deixe as nossas emoções, os nossos gritos roubar, Senhor, a nossa sobriedade de ouvir o Evangelho, de ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala conosco debaixo de graça, de sabedoria, de entendimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não estamos em uma luta para conquistar algo. Pastor, nós não estamos numa luta para conquistar algo, não. Nós estamos numa luta para conhecer o que é nosso. Amém? Nós estamos numa luta de uma clareza para conquistar algo, não. Nós estamos aqui para descobrir o que é nosso, para descobrir o que o Senhor fez a partir da igreja, o que o Senhor deu a partir da igreja. Amém? Essa luta, irmão, ela tem horário marcado. Ela tem armas específicas, ela tem lugares específicos. Nós não podemos lutar com as trevas estando em trevas. Quem luta com as trevas tem que estar em luz, não pode estar em trevas. Nós precisamos reconhecer o que Jesus já venceu na cruz, amém? Precisamos reconhecer isso. Então eu vou repetir, essa luta, ela tem horário marcado, armas específicas, lugares específicos, e nós não podemos entrar numa luta com as trevas estando em trevas. Nós temos que simplesmente estar em luz. Não podemos estar em trevas. Por isso é tão relevante esses dias para a igreja. Deus não te levou para casa para te prender, até porque a tua casa não é uma prisão. Deus te levou para casa para te reacender, te reposicionar. Amém? Para que você se reavalie, onde estão as suas fontes, onde está o seu propósito, qual é o seu destino. Senão você vai passar pela terra, daqui a 20 anos você está velho, está 30, está velho, e você não fez nada para Deus. Você correu atrás das suas coisas, você se distraiu, você perdeu tempo, você viveu, gozou da vida, mas você não curtiu Deus, não curtiu o seu propósito. E sabe o que acontece com quem não vive o seu propósito? Morre frustrado. Sai dessa terra frustrado. Deus está nos realinhando para uma batalha, aleluia.
Eu tenho convicção disso, aleluia. E por isso Deus está afunilando as nossas motivações. Quando 2 discípulos em Mateus capítulo 11, versículo 7, foram procurar Jesus e foram dizer para Jesus: olha, João Batista mandou perguntar se é tu mesmo que era o Cristo ou nós devemos esperar outro. Então Jesus começa a falar sobre João, e Jesus diz assim, a primeira pergunta: o que foste ver no deserto? Qual foi a tua motivação de ir no deserto? O que tu foi fazer lá no deserto? O que foste ver lá? Ou seja, vieste aqui fazer o quê? Era isso que João Batista perguntava: o que vocês querem aqui? Vocês estão aqui por causa de vocês ou porque algo maior do que vocês os incomoda? João Batista diz: o que vocês querem? O que vocês querem? Ah, João, nós queremos ser batizados. Só tem um motivo, você só pode ser batizado por um motivo: se você se arrepender e buscar o reino de Deus. João estava dizendo o seguinte: você tem que mudar a mente. Uma das primeiras coisas que Miles Monroe falava era: a primeira coisa que tem que cair na humanidade é a forma escrava de pensar. Por isso que evangelho é arrependei-vos. Arrependei-vos, a palavra arrependimento vem da palavra metanoia, ou seja, mudança de mente. Arrependimento não é só um sentimento, é uma mudança de paradigma, é uma transformação geral, meu irmão. Alguém me perguntou: arrependimento é quando eu confesso? Eu disse: não, você pode confessar e não se arrepender. Arrependimento é quando eu peço perdão? Não, eu posso pedir perdão e não me arrepender. Arrependimento é quando eu não peco mais? Não, eu posso deixar de pecar e não me arrepender. Então o que é arrependimento? Arrependimento não é quando você sai do pecado, é quando o pecado sai de você. É quando o pecado te deixa. Quem tem que mudar de casa é ele, não é você. É quando a sua natureza é restaurada pela cruz. É quando você aprendeu a lutar contra os desejos, contra as inseguranças, contra as tentações. Arrependimento não é quando eu saio do pecado, é quando o pecado sai de você. Jadilson, meu amigo psicólogo, sabe disso. Quando você trabalha na natureza da pessoa, porque não adianta só dizer para ela: não faz mais. Ela tem que odiar aquilo, ela tem que detestar aquilo, ela tem que falar o que Paulo falava: já não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim agora. Minha natureza está firmada nele. Então arrependimento não é quando você deixa o pecado, igreja, é quando o pecado deixa você. É quando você lembra daquilo com repúdio, quando você lembra daquilo com nojo, quando você lembra daquilo e diz: não vou fazer mais, porque eu não sou esse homem, eu não sou essa mulher, isso não é da minha natureza. Mas nós temos a natureza caída. Para de falar com isso. A sua natureza foi restaurada na cruz. Você foi pregado, o escrito de dívida que era contra você foi pregado na cruz. Eis que faço nova todas as coisas. A gente, para se justificar, diz: a nossa natureza caída, né? O meu passado. Uau, para com isso. Acabou, meu irmão. Acabou, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A natureza está sendo restaurada. Claro que a confissão contribui, claro que o perdão contribui, claro que o deixar contribui, mas arrependimento mesmo é quando você olha para dentro e a casa já não está mais vazia. Tem um valente aqui dentro que quando chega o outro valente não consegue mais entrar na casa, porque a casa agora está repleta da glória de Deus. Ei, alguém está aqui comigo? De máscara ou sem máscara, dá glória a Deus aí, meu amigo. Glória a Jesus. E nós somos administradores desse mistério, diz a Bíblia. 1 Coríntios 4 diz que nós somos administradores dos mistérios de Deus. Dispenseiros. A palavra dispenseiros vem de administradores. Deus quer te ensinar a administrar aqui dentro primeiro.
Está tudo parado aqui fora, você não consegue fazer nada. Vai administrar o que agora? Para tudo e começa a administrar a sua vida. Você é um dispenseiro dos mistérios. Sabe o que Deus está falando? Ele está, para mim, irmão, pode ser uma heresia na sua cabeça, mas para mim não é não. É como se Deus estivesse falando para Adão de novo, disse, ó, põe o nome em tudo. Eu vou deixar você administrar aqui. Quando Paulo te chama de dispenseiro dos mistérios de Deus, 1 Coríntios 4:1, ele está dizendo assim, você administra as revelações, administra os dons, administra o sobrenatural. Meu Deus, que responsa! Você acha que é pouca coisa? É por isso que eu e você temos que estar puros, genuínos, autênticos, para poder administrar o que é de Deus, porque não é nosso. Eu sou só amigo do noivo. Amigo do noivo. Você já escutou a história do amigo do noivo? Quando chegaram para João Batista, eles disseram, aquele cara que você batizou abriu uma igreja ali, está batizando também. João Batista, eu creio que ele dá aquele sorriso e diz, não, mas ele é o noivo. Eu sou só amigo do noivo. Explica isso, pastor, deixa eu falar. Naquela época, quando uma moça era dada em casamento para um moço, ele não podia mais ter contato com ela, ele não podia mais nem ver ela. Só que esse moço sempre tinha um amigo que levava o presente para ela, levava os perfumes que ele queria dar a ela, levava a palavra, olha, ele mandou dizer isso para você, ele mandou falar isso para você. E era muito comum da noiva se apaixonar pelo amigo do noivo, porque ela estava com ele direto. E o amigo do noivo tinha que ser tão íntegro, que ele não poderia permitir que a noiva se apaixonasse por ele, porque ela era do noivo. Eu sou só amigo do noivo, irmão. Eu não vou deixar a noiva se apaixonar por mim, ela tem que se apaixonar por ele, ela vai casar com ele, não é comigo. O amigo do noivo é que leva o perfume que o noivo tem, que leva os presentes que o noivo dá para ela. O amigo do noivo é que vai lá dizer, o noivo mandou dizer isso para você. O noivo está apaixonado por você, olha, ele queria te ver agora, mas ainda não é o dia. O amigo do noivo não pode permitir, se ele tem caráter, ele não pode permitir que a noiva ame mais ele do que o noivo. Então quando João Batista disse, eu sou só o amigo do noivo, ele estava dizendo o seguinte, ela não tem que se apaixonar por mim, eu estou pronto a perder a cabeça para que ela se case. Eu estou aqui só para trazer o recado, eu estou aqui só como testemunha, e eu vim testemunhar para que aconteça de novo. Essa é a conotação da palavra testemunha. Testemunhar é falar para que aconteça de novo. Então a gente vem aqui toda semana falar a mesma coisa, 10 anos, 20 anos falando a mesma coisa, porque a gente espera que toda semana aconteça de novo. Quando você perceber que a noiva está mais apaixonada por você do que por ele, para tudo, porque a noiva é do noivo. Por isso o amigo do noivo tem que ter muito caráter, para não se prostituir com a noiva que não é dele, para não permitir que a noiva se apaixone por ele. Que doideira é essa, Jesus? Deus tem um calendário para esses dias. Não é um calendário gregoriano, não é um calendário judaico, ainda que o calendário judaico é mais preciso, mas Jesus estabeleceu um novo calendário. Jesus fala em Lucas capítulo 4, versículo 19, quando ele está ali na sinagoga em Nazaré, ele está dizendo que tem um calendário que Deus estabeleceu, e esse calendário tem um nome, é o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Por isso Jesus dizia, ninguém sabe. O calendário gregoriano tem uma data, o calendário judaico tem uma data, mas o meu pai tem um calendário só dele. Agora eu preciso saber o que é que acontece no ano aceitável do Senhor. Vamos ler Isaías? Vamos ver o que é que acontece no ano aceitável do Senhor?
Pega aí no seu espírito. No ano aceitável do Senhor acontece uma coisa: o Espírito do Senhor veio. Levanta a mão aí, seja cheio. Isso, seja cheio da graça e da glória de Deus. Isso não é para te trazer medo. Esse é para preparar o recipiente, para você receber o Espírito Santo de Deus. É o ano aceitável do Senhor. Ele é sempre derramado em meio às trevas, Ele é sempre derramado em meio ao caos, Ele é sempre derramado ao meio aos problemas. É por isso que a igreja consegue se adaptar em qualquer calendário, em qualquer era, em qualquer época, porque o Espírito Santo vem sobre ela. Escute isso. Não, isso é profético demais. Está acontecendo esse negócio estranho comigo. Eu fazia o esboço para pregar, agora eu prego e depois é que eu faço o esboço. É um negócio doido, Jacques. É verdade. Às vezes eu lá abro a live assim, 12 horas, 5 para meio-dia, 11h55. Eu digo: Deus, o que eu vou falar agora? Ele diz: vamos conversar. E depois que acaba a live eu vou escrever, fazer um esboço. Porque quando o Espírito Santo ele vem, que você entra no calendário de Deus, no ano aceitável do Senhor, nem tudo que você fez até aqui, Grátis, vai valer a pena. Nem tudo que aconteceu até aqui, Muracava, vai valer a pena. Deus está reconfigurando inclusive as nossas mensagens. Deus está refazendo o nosso ensino. Deus está refazendo as nossas músicas. Deus está refazendo a nossa adoração. Ele está purificando todas as coisas. Quando que aqui a gente ficou 40 dias cantando as nossas músicas? Nunca! É como se Deus estivesse dizendo assim: por que vocês não valorizam um pouco a simplicidade que eu dei para vocês? Por que vocês não valorizam um pouco as coisas que eu dei para vocês? Você está sempre procurando uma coisa que brilha. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Você está sempre procurando algo brilhoso. Brilhe você. Brilhe a vossa luz, a luz que eu acendi no seu espírito, a luz que eu clareei dentro de você. Provérbios 20:27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ela enquadrinha o mais íntimo do ser. Por que você não brilha diante dos homens? Você para de procurar um lugar que está brilhando. Brilha você aí. O ano aceitável do Senhor. Olha o que acontece no calendário de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes. Ordenou acerca dos tristes de Sião que se dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas, restaurarão os lugares há muitos devastados, renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Estrangeiros apacentarão no vosso rebanho, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Vocês serão chamados meus sacerdotes. Eu vou trazer vocês para a ideia original. Desde o Êxodo, quando eu tirei vocês do Egito, e eu chamei vocês no Sinai e disse: se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão os meus santos sacerdotes, e a minha nação será santa e poderosa. Nós só estamos voltando para casa.
Só estamos voltando para a ideia original da igreja. Uau, uau, uau. E para isso o Senhor está calibrando os nossos instrumentos, para calibrar nossas bússolas. O Senhor está calibrando os nossos instrumentos, e Ele vai calibrar também a nossa bússola, para a gente não se perder no caminho de volta. Amém? Sairemos desse lugar com um senso de direção correto. Sairemos desse lugar com um senso de direção poderoso. Amém? A gente vai ter certeza que está pisando no chão. Por quê? Porque a gente vai estar debaixo dessa nuvem aqui. Nós vamos pregar e viver isso aqui que Isaías 61 profetizou, que Jesus leu em Lucas 4, 18 e 19. Só que Jesus leu até o ano aceitável do Senhor. Daqui para baixo ele não leu, porque esse trabalho não era dele, esse trabalho era da igreja. Ele leu só o versículo 1 e o versículo 2 de Isaías. Ordenar acerca dos tristes, que se lhe dê ornamento por cinza. Isso aí ele já não leu mais, ele só leu 2 versículos ali em Isaías 61, na sinagoga em Nazaré, e disse: hoje se cumpriu essa palavra. Ele só leu aqui até onde cumpriu, porque dali por diante era o trabalho da igreja. Ele disse: eu vou ser retirado, e eu enviarei o Consolador, e ele vos guiará sobre toda a verdade. Sobre toda a verdade. No meio do caos, essa pandemia é uma verdade de Deus. Ele falou que aconteceria coisas impressionantes. Coisas impressionantes. O Senhor está nos calibrando, Ele está nos ensinando o caminho que nós devemos seguir. Amém? Por isso a obediência te protege. Fica tranquilo, a obediência te protege. As pedras no caminho, não, elas servem para derrubar os gigantes, não são para jogar em ninguém, não. Fica tranquilo, descansa teu coração. Amém? Deus tem saudade do período que a única luz que brilhava em você e no seu ministério era Ele. Deus tem saudade disso. Da única luz que brilhava em você e no seu ministério era Ele, e Ele está nos trazendo de volta. Amém? Chega de coisas aparentes. Algo permanente está sendo estabelecido nesses dias no coração dos homens e no coração das mulheres. Romanos fala isso no capítulo 8, versículo 18. Tendo por certo que esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória que em nós, não é ao nosso redor, não é sobre nós, é que em nós há de ser revelado. Deus não vai fazer nada aqui fora, não vai acender nenhuma luz aqui fora sem acender a luz de dentro primeiro. Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele enquadrinha o mais íntimo, ela enquadrinha o mais íntimo do ser. A luz que Deus está acendendo nos crentes primeiro. Amém? Se os crentes não deram uma resposta, então Deus vai usar o Ciro, vai usar Dario. Amém? Deus vai usar Nabucodonosor. Mas Deus, eu queria muito que Ele usasse Davi, Abraão, Jacó, amém, Moisés. Eu não queria que Deus usasse Nabucodonosor, Ciro, porque toda vez que Deus usa um ímpio, é porque está faltando profeta no recinto. Onde tem profeta, mula não fala. Onde tem profeta alinhado, galo não fala. Galo não dá sinal, mula não dá sinal. Se Deus tem que usar mula é porque o negócio está feio, irmão. É porque muitos estão profetizando por dinheiro. Se Deus tem que usar mula, que se calem as mulas dessa geração em nome de Jesus Cristo. Que se calem as mulas dessa geração em nome do Senhor Jesus Cristo. E que os profetas alinhados voltem a profetizar. Amém? Amém? Alguém me perguntou essa semana assim: pastor, eu queria servir a Cristo, mas qual é o modelo de servir a Cristo? Eu disse: é o mesmo modelo que Cristo serviu a Deus. Como é que o filho serviu o pai? É o mesmo modelo, cara. Sempre dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Pai, é isso que tem que fazer? Ok, eu vou fazer isso.
e eu não vou tocar na sua glória. O reino é seu, não é meu. É o reino dos céus, não o reino dos seus. Estou aqui para promover o reino dos céus, não o reino dos seus. Querido, se nós quisermos um modelo, nós temos um. Eu não sei por que a gente não está seguindo esse modelo. Então hoje é um bom dia para se matricular na escola Aprendei de Mim. Hoje é um bom dia para você fazer uma matrícula, mais um cadastro, e mais faça e vá. Oh meu Deus, eu estou magoado, eu acho. Acho que eu estou ferido. Hoje é um bom dia para você se matricular na escola Aprendei de Mim. Amém? A didática dele, como é que chama? A pedagogia dele é: porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, porque eu sou manso. Você não pode aprender com quem não é manso e humilde de coração. Se tem alguém ensinando você, não é manso e nem humilde de coração, sai daí, não pode ser o seu mestre, não pode ser seu professor. É impossível alguém aprender com Deus e ser arrogante e prepotente e ser soberbo. É impossível, não é Deus que está lhe ensinando, não é Jesus que está lhe ensinando. Jesus não é o seu teacher. Te mete comigo para você ver se eu não falo inglês. Jesus não é o seu mestre. Quanto mais você aprende dele, mais um nada você se sente. Quanto mais você aprende dele, e a pedagogia dele é muito violenta, irmão. O ensino dele é muito forte. Abra comigo Lucas. É Lucas? É Lucas. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, olha o ensino de Jesus. Lucas 22, 24 diz assim: houve também, Lucas 22, 24, houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Quem é que vai mandar aqui? A pergunta era: quem é que manda nessa jonça aqui? Disse-lhe Jesus. Aí foi perguntar para Jesus: Senhor, quem é o maior? E a mãe colaborando, né? A mãe de Tiago e João ia dizer: Senhor, meus filhos são uma bênção, não incomoda. Quando chegar quando o Senhor for governar, bota um na direita, outro na esquerda, deixa eles ser teus conselheiros. Os meninos bons. Jesus está certo. Lucas era tão bom, João era tão bom que quando passou em Samaria, em Lucas 9, não quiseram receber Jesus. Ele disse: quer comando fogo e queima esses crentes tudo aí? Jesus disse: João, de que espírito sois? Você nem sabe o espírito que está dentro de você, João. Eu não vim para matar ninguém, eu não vim para destruir ninguém, eu vim para salvar o homem. De que espírito sois? Havia uma discussão entre eles: quem manda é eu. E eles cutucavam a mãe: mãe, intercede, vai lá. A mãe era beata, e ela ia lá na frente de Jesus: Jesus, meus filhos são uma bênção, deixa eles sentar na esquerda, na direita. Jesus disse: gente, vocês não estão entendendo. Aí Jesus começa a ensinar quem é que manda. Ele diz assim: os reis e os gentios dominam sobre eles. Os reis dos gentios dominam sobre eles. Os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Essa é a pedagogia de Jesus. Se matricule hoje, igreja. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa seja como quem serve. Irmãos, eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as obras. A evidência para mim que uma pessoa foi salva é o desejo que ela tem de servir. Porque se ela não tem desejo de servir, ela não está salva. Como assim?
Eu não fui salvo pelas obras. Você não foi salvo pelas obras, mas você foi salvo para as obras. E se você não quer entrar nas obras, você não foi salvo ainda, porque a evidência que você foi salvo é o desejo, a paixão que você tem de salvar os outros. Se você não tem paixão de salvar, você não foi salvo. Se você não tem vontade de salvar, você não foi salvo. Não, mas eu sirvo. E se o seu serviço só vê o seu umbigo, você também não foi salvo. Esse é o modelo. Esse é o modelo. Olha o que ele diz ainda. Versículo 27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Eu sou o garçom, ele disse. Eu sou o garçom. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu confio a vós. Irmão, o que Deus te confiou foi um reino, não foi uma cadeira. Não foi uma cadeira de autoritarismo, não foi uma cadeira de prepotência, não foi uma cadeira de orgulho, não foi uma cadeira de trabalho. Foi um reino. Deus te deu o reino. Eu confio a vocês o reino. E se você andar nesse lugar, sempre servindo, sempre contribuindo, sempre promovendo os outros. O meu trabalho é promover outros. Se eu estou promovendo os outros, eu fui salvo. Se eu uso o evangelho para me promover, eu não fui salvo. A evidência é que eu não estou salvo. Não tem como. Porque a evidência de um salvo é querer salvar. A paixão de um salvo é querer salvar. Amém? Aleluia. Então ele diz assim, versículo 30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Querido, alguém consegue se gloriar na cruz quando está morto? Não, é justamente Jesus que quer te levar para lá. Amém? Nós não fomos chamados assim. O entendimento que eu preciso ter não é o entendimento de fazer, é o entendimento de representar. Eu estou representando bem? Amém? Porque o dia que eu entendo isso aqui, irmão, acabou. As pessoas podem roubar o que eu tenho, mas nunca roubarão o que eu entendi. É por isso que um cara era levado para a arena e os leões comiam ele, e ele ficava cantando aleluia, glória a Deus. Porque pode roubar, pode matar a carne, mas nunca tirarão o seu entendimento. Aquilo que você entendeu no espírito acabou, ninguém mais consegue tirar de você. Por isso que matavam um crente na arena, nascia 20 no outro dia. Essa pandemia é o cenário perfeito para você iluminar. É o cenário perfeito. Irmãos, eu não preciso sentir todos os dias o que eu já sei. Eu já sei, eu preciso trabalhar por aquilo que eu sei, por aquilo que Deus selou no meu espírito. Amém? Nos dias de Jesus, todos foram curados? Não, mas todos foram amados. Todos foram amados. E todos foram recebidos com calor, com carinho, com amor. Todos. Louvado seja Deus. Querido, a presença de Deus, ela sempre vai superabundar onde tem renúncia, onde você é convidado para segurar as coisas de mão aberta, aonde você aprendeu a abrir mão. Ontem eu estava vendo uma live no Mevan Academy com o pastor Juscelio e o pastor Davi, e eles falavam uma coisa muito linda, e eu creio nisso, e é isso que eu vivo, e é isso que eu ensino. Porque para cada coisa que você abre a mão, que você abre mão, que você renuncia, Deus te leva para um nível diferente. Você vai olhando para a vida de Abraão, Deus vai dizendo, em ti serão benditas quantas famílias? Quantas famílias seriam benditas? Todas as famílias da terra. Aí, mas você percebe que Abraão teve que abrir mão da família dele para nele todas as famílias serem benditas. Abraão foi abrindo mão, ele abriu mão primeiro da família dele, subiu um nível. Depois teve que abrir mão de Ló, o filho que ele levou junto, o filho adotivo, que era seu sobrinho. Depois que ele abriu mão de Ló, teve que abrir mão de Ismael. E por último, Deus disse, mata teu filho, teu único filho. Ele disse, puxa, não tem mais um parente perto.
né? O Ló, que era meu filho adotivo, abri mão. Ismael, que eu pensei que era, já foi também. Ele foi abrindo mão, irmãos. E quando ele pega o cutelo, o Senhor diz: chega, pronto, não precisa mais nada, acabou a prova. Para cada renúncia que ele fazia, que colocava em risco a sua descendência ou a sua família, para cada renúncia que ele tinha, Deus acrescentava mais uma família na terra. Só vai ser bendita todas as famílias da terra. Então, enquanto eu e você como igreja não aprender a renunciar, os cenários, irmãos, eles são perfeitos para nos doutrinar. Agora, como que eu vou reagir ao cenário é que define quem eu estou ouvindo. Uau, eu vou repetir, isso é muito sério. Como eu vou reagir ao cenário define quem eu estou ouvindo. Exemplo: quando eles chegarem em Jericó, lembra quando Josué chegou em Jericó? Quem já cantou na escola dominical, vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, o cenário de guerra. Amém? O cenário de guerra. Uma família foi liberta de Jericó. Lembra quem é a família? A família de Raabe. E uma família se perdeu em Jericó. A família de Acã. Naquele cenário, Raabe ouviu a Deus. Naquele cenário, Acã ouviu a ambição do seu coração. Ou seja, quem estava fora, mas que ouviu a Deus, Deus chamou para dentro. Quem estava dentro e ouviu a ambição da sua alma, do seu coração, teve que ir para fora. O cenário, querido, é o lugar perfeito para definir quem nós estamos ouvindo. Quem nós estamos ouvindo? Você está diante de um cenário perfeito para servir os outros. Pastor, mas eu tenho tão pouco. A minha Bíblia diz que é no momento que eu sou fiel no pouco, é que Deus me leva para viver ambientes que eu jamais imaginei que eu poderia viver. É no ambiente do caos, é no ambiente da necessidade, é no ambiente da falta que você revela quem você está ouvindo. Então você está num cenário perfeito. Semana retrasada, um jovem do Brasil, Alessandro Vilas Boas, menino que canta, precioso, amigo nosso, me ligou, disse: pastor, faz uma live comigo, eu preciso muito que a minha geração, eu sou pastor, ele é pastor de 3 igrejas, 28 anos, eu tenho igreja aqui no Rio, São Paulo e acho que é Juiz de Fora, se eu não me engano, é Juiz de Fora, é em Minas, porque eu quero muito que a minha geração ouça os irmãos mais velhos. Paz, aquilo foi de uma nobreza tão grande para mim. Eu me lembrei logo de Isaías 32:8. O nobre projeta coisas nobres e por nobres atos persevera. E eu fiz a live com ele, e naquele dia que eu fiz a live com ele, Deus me deu uma palavra. Irmãos, você já viu que os irmãos mais velhos estão sendo procurados nesses dias? Tem um monte de irmão mais velho, de coroa, na internet, orando, chorando. Por quê? Porque assim, deixa eu te falar uma coisa. Muitos jovens pregadores, jovem ministro, a quem eu respeito e considero, eles romperam na internet. Nós temos jovens da internet com 6 milhões, 5 milhões, 3 milhões, 3 milhões de seguidores. Eles romperam, eles entraram num cenário que para a gente era desconhecido, para os irmãos mais velhos, é ou não é? Os irmãos mais velhos, para telefonar para alguém já era uma luta, né? A gente, para mexer num computador que não sabia, tinha que ter uma crise de humildade, chamar o filho: vem cá, meu filho, como é que aperta ali? E ele falava assim, ó: pai não sabe. Eu digo: não. Tuc, plum, abri a tela. Eu digo: como é que você fez isso? Então eles romperam na internet. Eles romperam, levar a igreja para a internet, levar a igreja para as redes sociais. A gente aqui é uma anomalia.
Essa igreja está na internet desde 2011, porque em 2009 Deus nos deu um sonho. E nós pegamos todo o dinheiro que a gente não tinha e investiu em internet. Levamos 2 anos e meio para pagar. Tivemos que fazer a reforma nesse forro. Talvez você não saiba, mas esse forro é acústico. Não sai o som para fora. Nós temos equipamento de som aqui que toca 3 igrejas desse tamanho. Se a gente for para uma igreja 3 vezes maior do que essa, a gente só precisa comprar caixa de som, mais nada. Porque a gente se equipou isso em 2009, 2010. Veio um técnico de som para cá, 30 dias. Eu quase vendi um rim, vendi um pivô para pagar ele. 2 anos e meio pagando, né, Jacques? Louvado seja Deus. Foi luta aqui. Lembra disso, Gladys? Era uma luta toda. Mas na primeira reunião todo mundo ficou: internet, ninguém vai para a internet. E todo mundo de Deus falando comigo em casa. Aí até que alguns disseram: não, pastor, estamos juntos, vamos gastar dinheiro. Glória a Deus. Isso vai comprometer o salário, não tem problema. Isso vai comprometer, não tem problema. Vamos lá, Deus está falando, está falando. O Lapa olhou para mim e disse: Deus falou contigo mesmo? Ele falou. Tá bom, eu vou fazer porque tu falaste que Deus falou. Eu digo: tá bom, lá, pode fazer. Lapa é radical ao, né, irmão? E ele disse: mas ele sempre foi muito fiel à palavra de Deus na minha vida, sempre. Isso... Toda vez que eu digo assim: Lapa, Deus falou comigo, ele disse: opa, então vamos, deixa que eu faço, vou atrás. Vamos correr atrás disso. Todo mundo aqui, quando eu digo Deus falou, falou. Quando Deus não falou, e quando eu digo Deus falou, que não foi Deus que falou, eu me arrebento. Aí eu disse: Deus, não foi o Senhor que falou. Ele disse: a sua alma que está com vontade de fazer as coisas, calma. E aí eu peço perdão, irmãos, perdão, eu achei que foi Deus que falou. E tem que ser humilde para reconhecer. Chamar a liderança e dizer: irmãos, perdão, eu me empolguei. E todo mundo: amém, pastor, estamos juntos. Amém. Porque quem não celebra as minhas fraquezas não pode estar junto comigo. Só quer aplaudir quando dá certo, não pode estar aqui. Tem que celebrar as derrotas também. Tem que celebrar quando a gente ouve a alma. Amém? Amém? Então, irmãos, nós fomos para a internet. Fomos para a internet e o primeiro culto, essa igreja foi uma das primeiras igrejas, se não foi a primeira, da região sul do Brasil a transmitir culto ao vivo. E aí começamos a trabalhar contra o sistema. Por quê? Porque a lei da internet dizia assim: ó, não faz vídeo grande, ninguém assiste vídeo grande. Só assiste vídeo 5 minutinhos. E Deus falou para mim: põe a mensagem inteira. E eu dizia: gente, mas Deus falou que é para botar a mensagem inteira. Pastor, a mensagem inteira ninguém ouve. Mas está ouvindo? A mensagem inteira. Outra coisa, Deus falou: vocês nunca vão comprar um programa de televisão. Nós nunca compramos. Sempre as televisões que ligavam para cá e diziam: manda seus materiais que a gente vai pôr aqui na TV de graça. Obedecemos. Estamos obedecendo. Tem muita coisa que a gente não obedeceu porque não entendeu. Porque não parou. E porque não entendeu? Porque não parou para ouvir. Estava distraído fazendo a obra de Deus. E aí fomos para a internet. Tem domingo agora tinha 11 mil, 10 mil pessoas assistindo pela internet. E tinha 60 pessoas aqui dentro. As pessoas estão assistindo. Será que Deus preparou a gente para esse momento? Eu não sei, eu quero acreditar que sim. Pô, mas foi em 2007, 2009, faz 11 anos. 11 anos tentando entender se era isso mesmo. Você fica imaginando, Deus falou com Noé: constrói um navio. Você imagina todo dia por 100 anos. Será que não chegou ali no 60º ano? Lá no ano 60, será que Noé não olhava assim para os filhos? Oh meu Deus, que luta. Será que Deus falou mesmo? Tem hora que até você duvida que Deus falou com você. Até o dia que choveu. E no dia que chove, você tem certeza que foi Deus que falou. E hoje, irmão, a gente continua fazendo culto. Eu faço uma live de manhã com 11 mil pessoas. Fizemos culto aqui agora. Pessoas assistindo. Quantas pessoas tem assistindo aí na internet? Dá uma olhada aí.
6.000 pessoas, é isso? 6.000 computadores ligados, isso vezes 3, 18.000, que é a base. E nós estamos aqui, de máscara, doido para dar um abraço e um beijo. E tem pelo menos 15 a 18.000 pessoas assistindo. Será que Deus já não estava preparando a gente, irmãos? Então eu venho aqui hoje dizer, Deus está falando com a igreja. E fique tranquilo que depois dessa reunião eu não vou chamar a minha equipe para dizer, eu acho que não foi Deus, porque eu tenho certeza que foi. Eu tenho certeza que Deus está falando conosco aqui, irmãos. Então os jovens, eles foram para a internet, eles romperam e começaram a carregar a gente junto. Não é? Nós temos meninos aqui que são ninja, irmão. Verdade, são espadachins, são ninja. Eles, no computador é uma loucura. Eles sabem tudo. Eles sabem de que as pessoas que nos assistem, quantos anos ela tem, qual é a faixa etária de idade que nos acompanha, o que é que eles mais buscam na internet. O Mevan Academy fez uma pesquisa, descobriu tudo. Me assustei. O que a pessoa gosta, o time que ela torce, Fluminense, tudo, descobriu tudo delas. A idade delas, o que é que elas mais queriam ouvir da gente, qual é a maior necessidade, qual é a fome delas, qual é a busca delas. Então a gente está se preparando. Não que a gente vai trabalhar pela demanda, pela necessidade das pessoas, porque a igreja que trabalha pela necessidade é a igreja do deserto. Não, a igreja da terra prometida, ela planta para colher. É a igreja que cessa o maná, ela diz, agora vamos plantar e vamos colher, porque Jesus vai dar graça. Mas esses jovens, eles romperam na internet. Só que no momento do caos agora, irmãos, eles não têm muito o que dizer. Por quê? Porque no caos, a performance, ela não ajuda muito, o que ajuda é a experiência. No caos, por isso que os pais, eu estou há 5 anos pregando no Brasil, encorajando os pais e habilitando os filhos. Encorajando os pais e habilitando os filhos. Pais, presta atenção nos meninos, eles estão rompendo, Deus está usando eles. Meninos, presta atenção no que os pais estão dizendo. Pais, presta atenção no que os meninos estão fazendo. O cenário está perfeito para isso agora. Os meninos estão fazendo e os pais estão falando. Está sendo lindo e maravilhoso o que Deus está fazendo. Aleluia! Isso é profético ou não é, irmãos? Então eu tenho recebido ligação de jovens pregadores dizendo, pastor, faz uma live comigo, dá uma palavra no nosso seminário aqui. Tem entrado em Zooms com alguns pastores jovens que estão lá pregando para 200, 300 pessoas numa sala fechada de reunião online. Eu vou lá, dou 15 minutos de palavra, aquele negócio explode. Estão observando o que os pais estão dizendo. Quando Davi consultou os meninos, ele fez um carro de boi para trazer a arca para Jerusalém. E deu no que deu, Uzá morreu. Mas quando ele foi para Jerusalém, para a cidade de Davi, ele começou a perguntar: como trarei a minha arca do Senhor? Aí a Bíblia diz que Davi consultou os anciões, os levitas. Então os levitas disseram: Davi, está escrito que só os levitas podem carregar a arca. Davi disse: isso. Então eu fiz errado? Fez, Davi. Você fez a coisa certa, mas fez a coisa certa do jeito errado. Deus está permitindo que a gente se reorganize, fazer a coisa certa do jeito certo. Se a Bíblia é pai e filho trabalhando junto, nós também podemos trabalhar em pai e filhos trabalhando juntos, no meio do caos, no meio da necessidade, no meio dessa pandemia do inferno. Vamos trabalhar juntos. Vamos fazer juntos, vamos ser intencionais. E agora, eu tenho ainda alguns minutos, eu quero pregar sobre a igreja relevante para esses dias. É verdade, agora que eu cheguei no meu esboço. Como a igreja deve ser relevante nesses dias? O que ela precisa fazer
ser e fazer nestes dias? Primeiro, a igreja não pode mais pregar o evangelho sem convicção de pecado. Pecado é pecado, não chame pecado de problema. Não adianta quando alguém viesse aconselhar com você e dizer: pastor, estou com um problema. Não, você está com um pecado. Pecado é pecado, não é problema. Problema é problema, pecado é pecado. Problema você aconselha para a pessoa sair dele. Pecado você liberta para o pecado sair dela. Amém? A gente sempre disse que Jesus quer tirar as pessoas do pecado. Na realidade, Jesus quer tirar o pecado das pessoas. Porque o corruptível não pode herdar com o incorruptível. Jesus quer tirar o pecado das pessoas. Então, nós não podemos mais pregar um evangelho sem convicção de pecado. E Paulo, quando ensina aos filipenses, ele diz: olha, a minha oração é que o vosso amor aumente, transborde, e vocês continuem a crescer. Ou seja, vocês não parem de crescer. Porque se o pastor, mas eu estou com muito amor no meu coração. Querido, se o amor aumentou no coração, o desejo pelo conhecimento também tem que aumentar. Porque se não aumentou o desejo pelo conhecimento, é porque não aumentou o amor. Amém? Eu não conheço para amar, eu amo para conhecer. Então, que o vosso amor aumente, transborde. Segundo, que vocês continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Terceiro, para vocês compreender o que verdadeiramente importa, para que vocês vivam de modo puro, sem culpa, até o dia de Cristo voltar, e que vocês sejam cheios sempre cheios de fruto de justiça, que vem por meio da vida de Cristo em vocês. Então, o primeiro cone que eu colocaria nessa estrada aqui é: nós não podemos mais pregar o evangelho sem convicção de pecado. Nós precisamos ser claros: querido, eu te amo, mas isso que você está fazendo é pecado. E no modelo de Cristo, eu amo o pecador e abomino o pecado. No modelo de Cristo, essa deve ser a minha postura. Amém, irmãos? Irmãos, o amor é a condição para o conhecimento. Uma pessoa que só busca o conhecimento sem o amor, ela vai se envaidecer. 1 Coríntios fala disso. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz que a ciência incha, que o amor, que o conhecimento envaidece, mas o amor edifica. Então tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu busco, toda a minha capacidade, ela tem que estar firmada em amor. O que não está firmado em amor é terrível. O amor é a condição para o conhecimento. Eu não conheço para amar, mas em vez disso eu amo para conhecer. Eu falei disso numa live esses dias, né? René Descartes diz: penso, logo existo. Mas Agostinho falou ao contrário. Ele disse que o homem não é aquilo que pensa, o homem é aquilo que ama. E eu acredito no que Agostinho disse, porque ele foi bíblico. O homem é aquilo que ama, porque a Bíblia diz que o conhecimento sem amor, ele envaidece. O conhecimento sem amor envaidece. Eu até botei uma frase na internet, virou meme. Botei assim: amo, logo existo. O René Descartes deu uma boa ideia para mim. Vamos lá. Querido, reconhecer os limites do conhecimento não significa abraçar a ignorância. Conhecimento tem limite. O pregador diz: não há limite para o conhecimento, porque ele está dizendo o seguinte: se você buscar e você não amar, você vai se envaidecer por aquilo que sabe. Agora, quando eu estou dizendo que o amor é mais edificante do que o conhecimento, eu não estou descartando o conhecimento. Eu estou dizendo que o conhecimento precisa estar firmado em amor. Pegou isso? Eu preciso estar firmado em amor. Eu amo Jesus, eu amo tanto que eu quero conhecer mais. E por isso eu busco conhecimento. Conhecimento sem amor envaidece. A prova que eu amo é não parar de buscar o conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta
o conhecimento. E a gente sempre teve essa briga, essa discussão, que para mim é uma discussão tola na igreja, né? Tem gente que diz: eu sou pentecostal, eu sou do Espírito. O outro diz: eu sou tradicional, eu sou da palavra. Quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor é Espírito e vida. Então até essas prateleiras estão caindo. Amém, irmãos? Essas prateleiras estão caindo. Irmão, nós não precisamos subtrair o conhecimento, nós precisamos acrescentar. Amém? Agora, não substituir pelo amor. O amor é a base de tudo. Amém? Por isso eu acredito que está escrito em Provérbios 20, 27. Está escrito que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ele enquadrinha o mais íntimo do ser. Ou seja, o meu espírito, quando eu recebo Deus, Jesus, o Espírito Santo habita, ele vem e acende uma luz dentro de mim. O propósito dessa luz no meu espírito é enquadrinhar, ou seja, colocar em ordem os meus sentimentos, minhas emoções, os sentidos da minha alma e as quedas, ou seja, as fraquezas da minha carne, do meu corpo. Deus não se manifesta na sua alma, Deus se manifesta no seu espírito. Isso não significa que eu não posso pular, dançar, cantar. Eu faço isso porque eu sou e eu gosto disso. Agora, isso não substitui a luz que Deus acende no meu espírito. Eu conversava com um pastor esses dias, com um irmão que teve um problema na sua jornada, e ele me dizia: Luiz, acabou para mim. Eu acho que acabou. Eu disse: não acabou, cara, eu dei mau testemunho. Eu disse: querido, mas o Senhor quer restaurar, porque o espírito está pronto. O fraco aqui é a carne. Deus quer restaurar a sua carne, acendendo uma luz dentro de você e de mim. Amém? Não anule o seu chamado, não anule as referências de Deus na sua vida pela fraqueza da sua carne. Ela precisa ser restaurada, mas Deus precisa acender a luz aí dentro. A igreja já tentou fazer isso por fora. Chegava-se na igreja, dizia: ó, põe essa roupa desse tamanho, põe essa roupa aqui, corta o seu cabelo assim, porque o homem de Deus tem que ser santo. E a gente traduziu santidade como algo estereótipo, e não acendeu a luz no espírito, porque só quem pode acender a luz no espírito é a palavra de Deus. Luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, quando eu aceito Jesus, o Espírito vem e ele faz o que? Ele acende o meu espírito e prova que o meu espírito está aceso. É o desejo que eu tenho de conhecer as Escrituras, o desejo que eu tenho de conhecer a Bíblia, de conhecer sobre Deus, sobre o Espírito, sobre Cristo, sobre a unção, sobre o milagre, sobre os dons. Eu tenho desejo. Oh, aleluia! Isso é um poço sem fim. Irmãos, eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo, com um homem de Deus, que eu quero ensinar a você. Nunca passe pela Bíblia correndo, porque ela é muito mais profunda do que extensa. Você pode vencer a extensão dela. Eu já li a Bíblia toda em 2 meses e meio, quase 3. Eu venci ela, na sua extensão eu venci ela em 3 meses. Mas na sua profundidade, ainda com a minha vida toda, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Você está me entendendo? Por isso que João diz: se o que Jesus disse e fez fosse escrito nos livros, não caberia em todos os livros dessa terra. Sabe o que é que João está dizendo? É impossível chegar no fim. É impossível chegar no fim se não for por Ele. Por isso Ele é o alfa e o ômega. Sem Ele no começo eu não alcanço o fim nunca. Alguém pode pegar a sua biblona assim, levantar ela e deixa eu profetizar na sua vida. Não passe pelas Escrituras correndo. Leia, medite e aprenda e ensine e mergulhe. Sim, você vai viver uma vida, talvez 60, 70, 80, 90, não sei quantos anos você vai viver, mas ainda com a sua vida inteira você não vai chegar na profundidade dela. Você nunca vai chegar no fim. Por isso, não subestime uma revelação do Espírito de Deus. Você pode ter vencido ela na sua extensão, mas você nunca vai vencê-la na sua profundidade.
Deus. Aleluia. Eu vou falar uma coisa para você. E aí é Luiz Hermínio que está dizendo. Você julga. Sabe qual é o nosso problema? Primeiro, eu acho que a gente tem dois problemas. Se eu acho que eu também tenho esse problema, claro que tem. Ah, tem. Você vai identificá-lo agora. A gente tem dois problemas como cristãos. Primeiro, é tentar ensinar sobre Deus sem ter uma experiência profunda com Ele. Tanta gente querendo ensinar sobre Deus, mas não tem uma experiência profunda com Ele. Esse é o nosso primeiro problema. E o segundo problema, pastor, é ter uma experiência profunda com Ele e tentar traduzir isso em palavras. Conclui, pastor. Como diz os nossos amigos, ninguém explica Deus. Você não tem como falar dele sem viver com ele. Paulo tentou explicar muitas coisas, e tinha hora que ele parava, entrava em êxtase e dizia: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Oh meu Deus, quem foi o seu conselheiro? Quem falou para ele primeiro? Oh meu Deus, que profundidade é isso? E Paulo só chegou a uma conclusão: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! 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 Porque dele, origem, por ele, propósito, para ele, destino, são todas as coisas. Por isso não dá para viver com ele sem começar por ele. O que começa nele termina nele. Isso aqui vai voltar lá para a fazenda, para o cemitério, ou não sei para onde. Eu acho que é para a fazenda, mas o que é dele volta para ele. Por isso que Jesus disse: eu vou ao Pai e não vos deixarei órfãos. Eu vou ao Pai e eu não vos deixarei órfãos, para que onde eu estou, vós estejais também. Esse é o meu anseio de vida. É por isso Jesus não permitiu que os discípulos saíssem para pregar sem o Espírito Santo. Por isso que depois da ascensão, 10 dias depois, tinha 500 pessoas ali orando, mas só 120 suportaram 10 dias, buscar sem ouvir nada, sem ver nada, sem sentir nada. A quarentena não acabou ainda. Vamos ver quanto sobra até o final, irmãos. Porque virá um grande avivamento, um grande derramar do Espírito no meio do caos. Eu vou falar de novo: virá um grande derramar do Espírito. Vamos ver quem vai suportar, perseverar até o fim disso. Vamos ver quem não vai mudar de religião. Vamos ver quem vai continuar sendo fiel e justo. Vamos ver quem vai dar oportunidade para Deus redesenhar o seu caráter, redesenhar seu casamento, redesenhar sua família, redesenhar seu chamado. Vai vir um grande derramar. Jesus sobe aos céus. Irmão, tem a Páscoa, Jesus morre. 40 dias depois, 3 dias depois ele ressuscita. 40 dias depois ele é ascendido aos céus. E quando ele está subindo, ele disse: venho sem demora. Fique aí, fique na cidade, até que do alto você seja revestido. Não sai por aí botando a mão em todo mundo. Não sai por aí não. Primeiro você e eu. Primeiro eu quero acender uma luz aí dentro. Primeiro eu quero acender uma luz. Depois que eu acender uma luz, então você sai.
Aí você pode sair, você vai querer morrer por isso, você vai querer apanhar por isso, você vai querer sofrer por isso, você vai querer chorar por isso, você vai gastar todo o seu dinheiro por isso. Agora, sem isso você não vai entender nada. Esse é o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz o Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo está vindo. Recebe quem perseverou. Alguns vão receber depois, mas eu quero ser remanescente. Eu quero ser um dos primeiros a saltar. Eu quero ser um dos primeiros a gritar. Eu quero ser um dos primeiros. Ei, um dia, homens se reuniram para construir uma coisa que chegasse aos céus. E Deus teve que confundir as suas línguas. Porque não se toca o céu, não é da terra para o céu, sempre foi do céu para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Babel construiu a partir da terra para o céu, mas Jesus construiu do céu para a terra. Naquele dia em Pentecostes, está chegando, é maio, Pentecoste. Está vindo os dias de Pentecoste aí, gente. No calendário judaico, para mim é o mais preciso. Está chegando, está chegando. Shecataralabaraia. É agora. Essa Páscoa já foi diferente. A gente comeu o cordeiro em casa em família, né? A gente já comeu o cordeiro em casa, como nas origens, não é? O Egito se matando e nós comendo o cordeiro em casa. Quem sabe Deus não tem algo preparado para o dia de Pentecostes, hein? Hoje é dia 2 de maio. Falta quantos dias? 8? Falta só 7. É dia 9 de maio. No calendário judaico é o dia de Pentecostes. Meu Deus, que profético. Chega a esfriar a espinha. Quem sabe Deus não tem algo preparado aí. Mas se não for é porque não é o calendário judaico, nem o gregoriano, é o calendário do Senhor, é o ano aceitável do Senhor. Amém? Vocês olham para o céu e sabem que falta 4 meses para a colheita. Jesus diz: eu vos digo, os campos já estão brancos. Porque os sinais, eles nunca vão... A palavra nunca vai acompanhar o sinal, é o sinal que acompanha a palavra. Quando Deus bota o sinal, Ele está dizendo o seguinte: ó, eu estou sinalizando para vocês me ouvirem. Ele disse: até agora foi o sinal da colheita que seguiu vocês, mas agora é a minha palavra. Vocês dizem que falta 4 meses, eu estou dizendo que é agora. Eu estou dizendo que é agora. É 28 de maio, né? O dia de Pentecoste. Eu estou dizendo que é agora, Jesus está dizendo. O Senhor Deus acendeu uma sarça no deserto. Era para Moisés olhar para a sarça? Não, ele queria falar com Moisés. Então os sinais sempre é para atrair você para ouvir. Os sinais seguem a palavra, os sinais seguirão os que crerem. Todo sinal na terra, seja ele de bom ou de mal, ele aponta para uma voz. Sempre que Deus vai falar, Ele prepara a geração para ver primeiro. Deus chama... Oh, uau, que forte isso, Jesus. Obrigado. Jeremias, eu acho que é o capítulo 18, fala da casa do oleiro. Jeremias disse assim, ó: então veio em mim a palavra do Senhor e disse: desce à casa do oleiro e eu falarei contigo. Quando Jeremias desce, Deus não falou, ele viu. Ele diz assim: então eu vi a obra que o oleiro fazia sobre as rodas. E eu vi quando o vaso quebrou na mão dele, e ele refez o vaso, e eu fiquei olhando para aquilo. Então veio em mim a palavra do Senhor. O que é que veio primeiro, a palavra ou o sinal? O sinal sempre vem antes, para apontar para a palavra. Quando a palavra vem, o sinal apaga, não precisa mais do sinal. E a palavra vem para quê? Para apontar você para o destino. Quando você entra no destino, o sinal volta. Aí os sinais seguirão aqueles que creram
na palavra. Mas tem coisas que Deus mostra, sinaliza, para atrair você para ouvir. Você ouve, corresponde, os sinais te seguirão. Pegou isso? É prático. Isso é prática de vida cristã. Então em Babel, a confusão das línguas foi para separar. Mas em Pentecoste, as línguas estranhas foram para unir. Porque tinha pelo menos 17 nações em Jerusalém naquele dia, e todas entenderam segundo o seu idioma. Porque quando é Deus que derrama, todo mundo entende no seu idioma. O pentecostal vai entender, o tradicional vai entender, o espiritual vai entender, o católico vai entender, o evangélico vai entender, todo mundo vai entender no seu idioma. Porque quando Deus faz, Ele faz e derrama, cada um ouviu no seu idioma. Amém, querido? Segundo ponto que eu acho que a igreja, ela precisa se organizar para esses dias. A igreja precisa pregar o evangelho profético. Ela precisa pregar o evangelho, né? Lembra da primeira palavra? Era o quê? A igreja não pode mais pregar o evangelho sem convicção de pecado. E agora, segundo, a igreja precisa pregar o evangelho profético, porque o cenário que a igreja promove é um cenário eterno, não momentâneo. Eu uso a Bíblia para falar da volta de Cristo, do cenário eterno. Jackson falou aqui, Amós 3,7, que Deus não faz nada sem revelar aos seus santos, os profetas. Aos seus santos, os profetas. Antes de ser profeta, precisa ser santo. E se Deus não está falando algumas coisas, é porque ou Deus não falou mesmo, ou Deus falou e a gente não entendeu. Então a igreja precisa trabalhar o cenário profético. Pastor, o senhor está do lado do quem? Do Jair Bolsonaro ou do Moro? Eu estou do lado da Bíblia, da justiça de Deus que é aplicada, seja em quem for, seja no cenário que for. Eu não espero da esquerda e não espero da direita, eu espero do alto. Da onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós promovemos um cenário profético. É claro que o nosso estilo de vida como cristão é mais direita do que esquerda, até por causa das ideologias que são aplicadas, mas a nossa base de vida é a Bíblia, que promove um cenário eterno, não um cenário momentâneo. Reis caem e reis levantam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Terceiro ponto que eu acho, a igreja precisa se reposicionar no seu chamado em servir. Precisamos viver a vida da igreja e o serviço da igreja. Eu vou terminar em 15 minutos, irmão. Não, 12 minutos. Vou terminar no horário que eu sempre termino, 13h. Amém? Começamos às 10, vai até 1. 3 horinhas tá bom, não tá, gente? Esses cultinhos de 1 hora não... Vamos lá. A unção, ela precisa de 2 coisas, pelo menos. Ela precisa de tempo e reverência. Onde não tem tempo para se manifestar, para manifestações, e nem reverência por aquilo que está sendo dito, esquece. Então vamos lá. A igreja precisa se reposicionar no seu chamado em servir. E para isso nós já usamos Lucas 22, 24 a 29. Já usamos. A pedagogia de Deus é: os maiores mandam sobre os menores. Essa é a pedagogia do mundo. A sua não. Com vocês não vai ser assim. Com vocês o maior, ele vai servir a todos. Amém? Seu chamado é de servir. 4º ponto, a igreja precisa entender que ela foi chamada para influenciar no governo, não para ter aliança com ele. Nós somos influenciadores.
O cenário que eu promovo é o cenário momentâneo. Claro que um homem de Deus governando é maior, é melhor. Uma mulher de Deus com a caneta na mão, podendo fazer leis que os princípios de Deus são estabelecidos, é melhor. Claro, ninguém pode questionar isso. Se não tivesse um José no Egito, a família dele tinha morrido de fome. Se não tivesse uma Esther na fortaleza de Suzã, sua descendência judaica poderia ter sido destruída. Claro, a gente entende isso, ok, vamos manter influência, mas nós não podemos ter alianças. A nossa aliança é promover um cenário profético, amém? Por quê? Porque isso aqui está acima de qualquer coisa para mim. A Constituinte foi criada? Foi, eu respeito. A Constituinte foi feita para quê? Para a gente aprender a viver em sociedade. As leis, elas foram criadas para a gente aprender a viver junto. Agora, uma lei legal pode estar contra uma lei moral. A lei de Deus é moral e não legal. Vai ter uma hora que você vai ter que escolher entre a lei legal e a lei moral. Se daqui a pouco uma mulher poder fazer um aborto e isso for legal, ela poder entrar no hospital e dizer: eu quero tirar essa criança que está aqui dentro, está me incomodando, e isso for legal, ela vai ter respaldo da lei para fazer isso, mas diante de Deus ainda é imoral. E se daqui a pouco nós tivermos que escolher entre a lei legal e a moral, porque a lei legal, irmãos, ela tem que ser amparada por uma lei moral. Se ela está buscando só interesses de meia dúzia de gente, ela não é moral. E a profecia diz que uma pedra será cortada sem a ajuda de mão de homem, e dará contra a estátua, e um novo governo será estabelecido, o governo do Espírito, e um governo que não terá fim. Quando Jesus é engendrado no ventre de Maria, o anjo diz para ela: tu vais ter um filho, ele será filho de Deus. Ela disse: como? Se eu nunca tive relação com homem. Mas o que você gera para Deus não vem com relação com homem. O que você gera para Deus vem com relação com Deus e não com o homem. Então nem tudo que os homens tentam engendrar em você é moral. Então por isso a igreja, ela está acima. Como assim, pastor? A igreja está acima? Na lei moral, sim. E se ela não está dando bom testemunho, então ela está abaixo. E aí a lei legal pode lutar contra ela. E tem respaldo bíblico para isso. Porque quando Israel não obedecia a Deus, Deus levantou Nabucodonosor para subjugar Israel. Irmãos, o que Deus vai fazer na terra está acima de direita, de esquerda, está acima de qualquer partido político, está acima de qualquer ideologia partidária. O que Deus vai fazer na terra está acima da gente, está acima da igreja. Se a igreja entender, Ele faz pela igreja. Se a igreja não entender, Ele faz por outros. Mas Ele vai fazer a obra de Deus, não para. Quando os sacerdotes não perceberam que Jesus estava nascendo, os magos perceberam. Quando os sacerdotes não participaram da chegada de Cristo, os magos viram. Não pense que Jesus fechou negócio com a igreja evangélica se ela estiver desviada. Se ela estiver desviada, tem gente que vai ver e nós não. Tem gente que vai participar e nós não. Você vai ficar assustado quando alguém dentro do ônibus for batizado com o Espírito Santo. E você ali, crente, que já leu a Bíblia tantas vezes, que dá o dízimo, dizer: eu não sinto mais a presença de Deus. Não fique assustado quando Deus usar o ímpio, e vai usar de uma forma que isso pode chegar até nos envergonhar. Puxa, eu estou aqui e não sei que o Messias nasceu. Eu estou aqui e não sei que o Messias está chegando. Eu estou aqui e não sei que o Messias está vindo. E esse irmão aqui usa droga. Ele não é. Ele não é aquele cara adúltero. Esse cara não tem 10, 20 mulheres. É esse aí. Mas o que é que Deus fez? Deus encheu ele do Espírito Santo. Ele está consertando a vida dele.
E aí, Juvenal? O que você vai fazer? Você vai tentar pregar para Deus? Vai tentar dizer que Deus está sendo injusto? O Senhor vem nos avisando, vem nos preparando, vem nos dizendo: se preparem, prepare o odre, o vinho novo está chegando, prepare o odre. Quinto ponto, a igreja precisa aprender a se movimentar neste novo tempo. Por exemplo, agora a gente está se movimentando na internet, como diz aqui o pastor Jackson. Ontem nós tivemos uma reunião com os irmãos do Academy para reformular e refazer alguns cursos, colocar algumas coisas novas que estão surgindo. Para quê? Para equipar e alimentar as pessoas que estão em casa. Jesus veio numa época onde Jesus aproveitou as estradas que Roma tinha feito em Jerusalém, Jesus andou sobre elas. Amém? Por exemplo, agora, vamos aproveitar a internet, vamos aproveitar o que Deus está dando, né? Não é para exibição, mas é para manifestar aquilo que nós temos. Aprenda a se movimentar em todos os ambientes. Aprenda a se movimentar. Sexto ponto, a igreja precisa parar de dar voltas e seguir sua jornada em preparar o mundo para a volta de Cristo. A mensagem relevante da igreja desses dias é a volta de Cristo, é a volta de Jesus. A igreja deve pregar. Nós estamos pregando muita filosofia, muito 10 passos para enriquecer, 15 passos para isso, 15 passos. Cadê os irmãos que ensinam os outros a ganhar dinheiro? Onde é que eles estão? Porque agora não é hora de ganhar dinheiro, agora é hora de refazer a vida. Agora você tem que entrar na empresa de um empresário e dizer assim: você está pagando imposto? Você está fazendo tudo certinho? Você está sendo justo com as pessoas? Os seus funcionários, você está sendo justo? Agora é hora de você chegar para as pessoas da igreja e você falar o que tem que falar. Cadê as pessoas? Cadê o fast food gospel? Não, irmão, não tem o que dizer agora. Agora só quem está cheio do Espírito Santo pode ajudar as pessoas a se reformularem. Porque essa mensagem não é filosófica, querido. Essa mensagem aqui é eterna. E ela serve para qualquer ambiente, para qualquer época da sua vida. 5 minutos eu termino. Sétimo, a igreja precisa aprender a causar continuidade. A igreja tem dificuldade de causar continuidade. Fechou as portas 40 dias, teve gente que não sabia o que fazer. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ser igreja, ué? Eu vim aqui pregar para as cadeiras, elas nunca se converteram, ok? Mas eu estava aqui toda semana pregando para elas. Pregando, botando na internet. Mas não, a gente não se preparou. A gente não se preparou para viver a igreja fora da igreja. E o Senhor está nos dando a oportunidade de dar continuidade. Nós somos bons para causar impacto. Nós somos difíceis de causar continuidade. Para causar impacto, você não precisa ter integridade. Para causar impacto, você só precisa ter performance. Não precisa ter integridade. Salmo 78, 72 diz que Davi governava, apacentava o rebanho com a integridade do seu coração e com a habilidade das mãos. Para causar impacto é só ter habilidade nas mãos, mas para causar continuidade tem que ter integridade no coração. E o Senhor está nos refazendo. Oitavo, a igreja precisa aprender a valorizar o pequeno serviço, aquelas coisas pequenas que a gente não fazia mais, não é? De sentar com um, sentar com dois, como diz o pastor Vandes numa reunião ontem, comer um churrasco com o irmão. Eu estou aberto a convites. De sentar na mesa, tomar um café, contar como é que está seu coração, como é que está a sua vida, né? Fazer um pão em casa, lembrar do outro. Coisas simples que a gente esqueceu, a gente só se envolveu com coisas grandes, que movimentavam coisas pequenas. Agora Deus está nos dando a oportunidade de fazer coisas pequenas que movimentam coisas grandes. Amém, querido? Agora nós estamos aprendendo. A igreja começou com o trabalho pequeno, não começou com o trabalho pequeno? A igreja sentava 1 mais 1 era 2. Onde tinha 2, Jesus vinha. Disse: onde tiver 2 ou 3, até surgiu essa palavra. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A gente começou a fazer coisa pequena. E aí a gente aprendeu a fazer coisa grande. A gente foi fazer coisa grande e deixou de fazer as coisas pequenas. Aí chegou uma hora que a gente não estava mais nem fazendo coisa grande nem coisa pequena. Estava fazendo coisa que dava certo. Aí agora Deus está nos refazendo, está nos dando a oportunidade de fazer coisas pequenas de novo, coisas simples. Essa semana lá em casa eu brinquei com o Samuel com a arminha de água. 2 contra 1.
2 homens, né? Os meninos sempre ganham. Arminha de água brincando. Uma mesinha de sinuca lá em casa que ele tem pequenininha, jogamos na sala e está lá brincando. Quebra-cabeça de 3.000 peças. Esse eu não ajudei não, que eu não consigo fazer essas coisas assim, que ficar preso ali. Ele levou 21 dias, ele e Iraci, mais alguns voluntários, que lá em casa, de vez em quando ia um. Em 21 dias ele montou o quebra-cabeça 3.000 peças, agora quer comprar um de 5.000. Eu disse, meu filho, vamos esperar outra pandemia, essa agora não, essa agora nós vamos ficar nesse aí mesmo. Coisas pequenas como torrar o pão. Quem já torrou o pão em casa que sobrou? Eu sou da época que a gente comprava pão de ontem na padaria. Quem já foi na padaria comprar pão de ontem? Morreu? Eu sou da época que você enfiava prego no pé e não pegava tétano. Amarrava uma cebola. Eu sou da época do piolho. A mãe vinha com a lata de Neucídio, só ouvia tlec, 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 tlec. E nunca fiquei desidratado. O Neucídio nunca deu, como é que dá aquele... intoxicação do Neucídio. Neucídio nunca intoxicou ninguém lá em casa. Eu sou da época, é verdade, irmão, que a gente cortava com medo de ir no médico dar ponto, botava banha e apertava assim, amarrava, 3 dias depois estava colado. Pó de café, isso, pó de café, glória a Deus. Eu sou dessa época, irmão, que você jogava de quichute, e a mãe já dizia, tira o quichute lá fora, catingava, tinha que pendurar na árvore, e a gente estourava o dedo no futebol. É ou não é? Quem já estourou o dedo jogando futebol? Estourava o dedo no futebol, amarrava um pano e pronto, vinha para casa, enfiava espinho no pé. Eu já peguei bicho do pé na mão. É verdade. Então assim, a gente aprendeu a ver essas coisas simples, vai contar para os nossos filhos, que é isso, bicho de pé? Hoje uma criança pega piolho, tira foto, põe na internet. Ai, pegou piolho, que lindo. Você não sabe que é lindo, meu irmão. Você é doido para jogar bola e a avó puxava você. Vem cá, tem que te limpar a cabeça. Ficava ali. E a minha avó era engraçada, sabe por quê? Deixa eu contar isso para vocês. O pecado, Jesus, eu já fui liberto. Mas o meu avô chegava da feira e ele dava o dinheiro para minha avó. A minha avó tinha um avental e tinha um bolso. Aí ela botava o dinheiro dentro do bolso da feira, né? Eles marcavam aquela coisa que vendia na caderneta. Quem já comprou na caderneta? Quem pagou? Não fala. Esquece. Não fala isso não. Os caras compravam na caderneta e anotavam na caderneta, lembra? O dono da venda tinha um, você tinha uma também. De vez em quando você dava um migué, perdi a caderneta. Ele disse, mas eu tenho a minha, fica tranquilo. E o meu avô chegava da feira, dava aquele dinheiro para a avó, não era muito, mas dava o dinheiro para a avó e botava dentro do avental. E eu via, e eu doido para arrumar um dinheiro. Eu já enfiava a mão na cabeça e coçava, dizia assim, vó, acho que estou com piolho. Eu disse, senta aqui! E ela sentava. Irmão, presta essa cadeira aqui para mim, irmão. Vamos falar da minha avó agora? Aí ela sentava, eu sentava para catar o piolho, e ela ficava na minha frente catando o piolho, bem na reta do avental. Do bolso do avental. Enquanto ela dizia, vou aqui, ela virava a cabeça lá para trás, eu pegava dentro do avental, escolhia a nota, não conhecia muitas, escolhia a nota mais bonita e botava de volta. Então assim, eu já ganhei muito dinheiro com piolho, irmão. Coisa simples, pastor Vânio. Coisa simples, mas foi um tempo de muita prosperidade. Você está me entendendo? Obrigado, irmão. O que eu estou falando isso, irmão? Que a gente precisa aprender a valorizar os pequenos serviços. Amém? Vamos lá, 9 para terminar. A igreja precisa acompanhar a velocidade do Senhor. Irmão, a nuvem moveu, você tem que parar tudo, amigo. E se você não parar, Deus está dando jeito de parar você. Amém? Deus está dando jeito de parar.
Irmãos, nós precisamos acompanhar a velocidade do Senhor. Nós acreditamos que o Senhor, em algumas situações, Ele está acelerando o processo. Se a gente não aprender a ouvir o sussurro de Deus, a hora que começar os relâmpagos, os trovões, as buzinas, a gente vai sair correndo. Se a gente não aprender a ouvir o sussurro de Deus agora, o cicílio de Deus, a quietude, a hora que vier o fogo, irmão, a gente vai ter medo. A hora que a glória descer sobre a igreja, que a gente vê coisas sobrenaturais, a gente vai se assustar mais do que com a pandemia. A presença de Deus no Sinai assustou mais os hebreus do que a escravidão no Egito. Porque eles nunca fugiram da escravidão. Eles fugiram foi da presença. Se a gente não aprender a ouvir o cicílio de Deus, o sussurro de Deus no nosso coração, quando a glória descer sobre essa nação, nós vamos ter medo de lidar, de interagir com ela. Eu estou preparando seu coração para isso, querido. Vai acontecer. Você pode crer nisso, pode escrever isso. Jacques, escreve isso para mim. Se você não aprender a ouvir o sussurro de Deus, quando a presença vier, você vai se assustar. A presença de Deus assustou mais os hebreus do que a escravidão no Egito, porque eles nunca fugiram do Egito, nunca fugiram da escravidão. Deus teve que ir lá tirá-los. Eles fugiram foi da presença de Deus. 10. A igreja precisa priorizar, focar mais no que Deus está construindo do que naquilo que o diabo está tentando destruir. Foque mais no propósito de Deus para esses dias do que na pandemia. Se cuide, passe álcool, use luvas, use a máscara, se reserve, se cuide, mas por favor, priorize, foque o que Deus está construindo. Só podemos contribuir com o que o Senhor está fazendo se entendermos o que Ele está fazendo. 11. A igreja precisa aumentar o cuidado com as distrações em meio a tanta informação. Cuidado com as distrações. Não multiplique fakes, não multiplique notícias que vão trazer pavor. Quando a notícia ruim bater nas suas redes sociais, repreenda. Abra sua boca e declare. Todas as parábolas da Bíblia, todos os sinais, todos os enigmas são justamente para isso, para sabotar os protetores do engano no nosso coração. Por isso que Jesus dizia: o reino dos céus é semelhante a uma rede, o reino dos céus é semelhante a uma semente. Ele usava uma coisa material para explicar uma coisa espiritual. E a igreja precisa aumentar o cuidado com as distrações em meio a tantas informações. As estruturas do engano, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 em diante, ela se levanta contra o conhecimento de Deus. Está na Bíblia. As estruturas do engano, elas se levantam contra o conhecimento de Deus. Está na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 10, se você quiser botar aqui para mim, versículo 4, 5, 6, 7, está na Bíblia. As estruturas do engano, elas se levantam contra o conhecimento de Deus. Elas se levantam. Nós precisamos parar de ouvir engano. Amém? Se você está ouvindo muita notícia ruim, está multiplicando isso, não, para tudo. E para terminar, 12, a igreja precisa compreender que Deus está promovendo uma unidade a partir de cada cidade. Eu tenho conversado com alguns irmãos dessa cidade, com pastores dessa cidade. Essa semana até eu procurei o pastor Lapa, que é presidente do conselho de pastores da cidade, e me ofereci para fazer algumas coisas. Disse: olha, eu acredito que a igreja precisa compreender que a unidade da cidade é fruto de um derramar do Espírito Santo, e não somente fruto do nosso esforço humano. Baseado nessas 12 explicações, ou nesses 12 conselhos, eu deixo 2 formas práticas para você. Primeira, precisamos ouvir a Deus. Segunda, precisamos ter reuniões coletivas de oração urgente.
reuniões coletivas de oração. Por favor, quem tem esse chamado para intercessão aqui nessa igreja, na sua igreja, mas como, pastor, não pode se socializar? Irmão, mantenha longe, fique longe, ok? Fica 1,5 m, mas por favor, nós precisamos criar reuniões de oração coletivas, amém? Reuniões coletivas de oração, onde os líderes se juntam para ouvir coletivamente e andar na direção de Deus como uma base coletiva. Então eu convoco publicamente todos vocês que têm um chamado para intercessão, comecem a criar reuniões de oração na sua igreja. Não precisa pôr câmera, não precisa pôr nada, ninguém precisa ver isso, mas comece a reunir. Eu convoco essa casa, convoco todos os líderes que caminham perto do Mevan, que caminham junto com essa cobertura, nessa base de relacionamento chamada Ministério Mevan. Eu convoco vocês para terem reuniões periódicas, talvez diárias, de oração coletiva, porque fazer live é muito legal, né? Mostrar o que Deus está falando é muito bom, mas nós precisamos parar, ouvir a Deus, nós precisamos nos movimentar, não a partir de estratégias, não a partir nós precisamos ser um ouvido tático agora, o que Deus está dizendo para nós, senão nós vamos voltar só a criar estratégias para o avanço, e não ser tático nessa hora de ouvir a Deus. Nós precisamos nessa hora, agora, ser mais arquitetos do que pedreiros. Numa construção tem o tático, tem o estratégico e tem o homem da ação. Tático, estratégico e operacional. Numa construção você vai ver isso, em toda construção, tático, estratégico e operacional. O tático é aquele que diz o que fazer. O estratégico diz como fazer. E o operacional faz. Numa construção nós temos o arquiteto que faz o desenho, o construtor que elabora a forma de fazer o desenho e o pedreiro que faz o que está desenhado. Então nós precisamos reunir a nossa vida em reuniões de oração periódicas. Comece na sua igreja uma reunião de oração periódica. A gente tinha uma aqui e parou. Por que parou? Parou por quê? Parou porque essas coisas elas precisam ser vistas como prioridades. Não pode ser vista, vou lá orar. Não, ela tem que ser vista como prioridades. Se não pararmos para orar, não vamos ouvir a Deus. E essas orações são coletivas. Convoco líderes para criar reuniões de orações coletivas na igreja. Comece você, comece sua família, comece seus pastores. Vocês não querem um avivamento, vocês não querem um derramar, vamos fazer o que Jesus ensinou aos discípulos. Ele disse, olha, fique na cidade, se juntem, até que do alto você seja revestido de poder. Vamos fazer isso. Vamos ter reuniões de orações periódicas. Amém, irmãos? Para ouvir a Deus. Então eu deixo esses 2 conselhos práticos e peço para você, fica de pé comigo. Para a gente terminar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu estou muito encorajado para esses dias. Eu não sei tudo que tem que fazer, mas eu quero ser muito tático nesses dias e entender o coração de Deus para me mover a partir de uma palavra dirigida pelo Senhor. Não dá para pegar na mão, não dá para abraçar, mas vamos orar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, estendemos as mãos sobre esse auditório, estendemos as mãos sobre essas câmeras e declaramos, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, que a tua glória se manifeste sobre eles. Eu declaro, Senhor Deus, que tudo que foi dito aqui hoje crie vida em nosso coração, que tudo que foi dito aqui hoje crie vida dentro do nosso interior,
Acenda uma luz, Senhor. Acenda uma luz, como o Senhor disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas depois o Senhor disse: vós sois a luz do mundo. Senhor, acende uma luz no nosso coração, acende uma luz no nosso interior, Senhor. Acende uma luz no nosso interior, manifesta o teu favor, manifesta a tua unção, manifesta a tua glória sobre nós, cobre-nos com o teu sangue, Senhor. Senhor, traz de volta a paixão, traz de volta, Senhor, o anseio pela tua glória, o anseio pela tua presença. Traz de volta a virtude, traz de volta a glória, traz de volta o favor, Deus. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, esse vírus não vai suportar a tua glória sobre essa nação. Nós declaramos uma igreja de vanguarda que vai avançar contra esse vírus, que vai avançar contra esta praga, que vai expulsar o espírito de morte. Ó morte, aonde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Espírito de morte que tem matado os nossos anciões, que tem matado nossos homens, nossas mulheres, nossas crianças. Nós declaramos: espírito de morte, recue da nossa nação. Nós ordenamos agora em nome de Jesus Cristo. Declaramos que a morte não tem poder sobre o território nacional, sobre o território continental. Declaramos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua glória se manifeste sobre todos aqueles que estão contaminados com esse vírus, todos aqueles que estão em zona de risco, em grupo de risco. Que saia do nosso meio o medo, que a fé seja estabelecida para a tua glória, em nome de Jesus, amém.